Olá, meus amigos e irmãos. Eu quero nessa oportunidade deixar uma palavra para o seu coração. Quando nós falamos sobre a palavra de Deus, nós sabemos que a Bíblia, ela é um livro que transmite vida para o coração do homem. E a pessoa que tem esse livro como a sua base de conhecimento e de prática, sabemos que a vida dessa pessoa, automaticamente, ela se torna um diferencial. Mas o interessante que nós podemos observar é que no nosso dia a dia, no meio cristão, nós temos inúmeras pessoas que têm de fato carregado este livro, têm estado presente nas igrejas, nas denominações, e têm até mesmo levantado as suas mãos para o céu, se humilhado diante de um Deus Criador, Todo-Poderoso. Mas essas mesmas pessoas que se prostam, que se louvam, que ministram, fazem ministrações na casa de Deus, a gente vê que a mensagem que muitas dessas pessoas têm passado não são a mesma mensagem que Jesus passou. O ensinamento de Cristo teve um momento na vida dele que o Senhor Jesus ele foi muito enérgico com suas palavras. Mas Jesus, ele era Jesus, é o Senhor da salvação, é o Senhor dos céus, é o Senhor da terra, é o Senhor de todo o universo. E ele era sendo enérgico com suas palavras. Muitos cristãos olham para esses ensinamentos, momentos da vida de Jesus ou do seu ministério, e essas pessoas pensam ser tais pessoas ao ponto de dizer que Jesus, ele momento na vida, foi alterado também, ele foi agressivo com a palavra, que o Senhor Jesus não dava moleza. Mas eu vejo que, tratando a respeito de uma pessoa como eu ou como um ser humano comum, jamais nós podemos nos comparar com aquilo que Jesus ele fez. Jesus ele é o Senhor, Jesus ele é Deus, Jesus é o Salvador, como se diz, Jesus ele pode, mas nem tudo que Jesus pôde fazer, eu posso, nós podemos. Mas na verdade, quando nós observamos essa palavra, eu vejo que o apóstolo Paulo ele ensina da seguinte forma: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Interessante essa palavra, que o apóstolo ensina que o cristão ele tem que ter uma mudança de vida, ele tem que ser diferente, tem que ser diferenciado. E observando também a própria Bíblia, eu vejo quando o apóstolo Paulo ele ensina a igreja que estava, ou a igreja dos Gálatas, o Senhor Jesus ensina no capítulo de número 5, ele fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E observando essa palavra, eu vejo que muitas pessoas que estão diante do Senhor, dentro das igrejas, elas falam, elas dizem ser filhos de Deus, mas o apóstolo Paulo ele ensina que nessa palavra, em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, 20, 21, 22, ali ele fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Ou é o mesmo que as duas naturezas. As obras da carne é a natureza do diabo. As obras da carne é a natureza das trevas. As obras da carne é aquelas obras que se manifestam na vida das pessoas que ainda não tiveram um encontro com Cristo, porque o que nós observamos é que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Mas o que prevalece na vida dessas pessoas é a contenda, é a briga, é a feitiçaria, é a inimizade, é irmão brigando contra irmão, é irmão questionando o pastor, está parecendo que estão num ringue. Mas eu vejo que o que tem prevalecido na vida dessas pessoas são as obras da carne. As pessoas, por exemplo, estão na frente fazendo uma administração e tal, ou é um membro comum, está sentado no banco, mas elas batem no peito e falam: eu tenho a verdade, eu falo a verdade e dou aonde doer. Se quiser me ouvir, vai ouvir, porque eu falo a verdade mesmo. Eu faço uma pergunta: essas pessoas que dizem dessa forma, que falam a verdade, será que elas estão preparadas para poder ouvir a verdade? Já vou responder: não estão. Conheço pessoas que elas batem no peito e elas dizem que falam a verdade, custe o que custar, doe aonde doer, mas quando é para elas ouvirem a verdade, elas não aceitam. Por que razão? Porque o que está impregnado na alma dela não é a natureza de Deus, mas é a natureza do diabo, é a natureza das trevas, que está impregnada.
Ela pode tudo, ela pode machucar o irmão, ela pode fazer tudo, mas o irmão não pode falar nada. E as palavras de Jesus eram com amor, simplicidade. Jesus ele era enérgico, mas ele passava o bálsamo logo depois porque ele era o próprio. Mas só que o outro lado dessa história é que existe essa natureza que está impregnada em 99% dos crentes que está dentro da igreja, dizendo que Deus é pai dele, que Deus é o Senhor, mas o que eles fazem, a forma que eles agem, está refletindo na vida das pessoas, porque as evidências dizem que é filho do próprio Satanás. Não tem como um filho de Deus estar espancando, machucando, brigando dentro da igreja, falando mal do irmão, é inveja, é contenda. Essa natureza é do diabo, e como que eu vou agir com essa natureza e vou bater no peito e dizer que eu sou filho de Deus? Para ser filho de Deus, é necessário ter a natureza de Deus. O que é a natureza de Deus? É a paz, é o amor, é a longanimidade, é a benignidade, é a mansidão, é a temperança, é o domínio próprio. Essa é a natureza de Deus. Se o homem tem essas qualidades, que é o fruto do Espírito, esse tem a natureza de Deus e é filho de Deus. E se alguém está dentro da casa do Senhor, é inveja, contenda, é briga, é machucar o irmão, é dizer eu falo o que eu quero, mas nunca está disposto a ouvir o que precisa ouvir também, é a natureza do diabo que está prevalecendo. Entenda que eu vou lhe falar, um dia todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para poder prestar conta. Mas muito crente que está dentro da igreja, nem diante do tribunal de Cristo vai comparecer. Por quê? Eles não estão fazendo a vontade de Deus, mas é a vontade do diabo que está prevalecendo. É a natureza do diabo. Tudo é aquele crente rabugento, tudo que acontece quer brigar, quer discutir, não aceita a autoridade do pastor, não aceita o irmão falar, questiona pastor e questiona a igreja, questiona tudo e diz que é filho de Deus. Mas uma condição o Senhor nos passou: se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e a Escritura se fez novo. Interessante é que a palavra do Senhor diz que de Deus não se zomba, porque tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Uma certa vez os discípulos começaram a testificar a respeito do homem, e Jesus ele disse: não é necessário testificar a respeito do homem, porque eu sei muito bem o que há no coração do homem. Daquele homem que não conhece Jesus de verdade, ele sabe muito bem o que está no coração do homem. O coração do homem que tem paz, tem amor para poder oferecer, tem o bálsamo, né? Passou por Gileade, né? Porque todos que passam por Gileade são pessoas que têm algo gracioso para poder oferecer, que transforma a vida das pessoas. Mas tem tanta gente dentro da igreja que ao invés de oferecer o bálsamo, oferecer vida, as palavras deles são palavras de morte, são palavras de destruição. Eu estou preparado para encontrar com esse tipo de pessoas. E eu sei identificar quem são essas pessoas. Eu aprendi, porque eu já convivi no meio de muitas delas, que eu sabia que era a natureza do diabo que estava prevalecendo, e mesmo assim eu concordei, eu aceitei, e no final essa natureza era me matar, era me destruir. Então observe bem as pessoas que estão ao seu lado, se essas pessoas estão dispostas a transmitir para você vida, através das palavras, das suas atitudes, ou são pessoas que querem decapitar a sua alma, te destruir. Entrega o seu caminho ao Senhor, entregue a direção da sua vida para Ele. Peça a Ele para te dar sabedoria e discernimento de quem são as pessoas que estão perto de você, quem são as pessoas que podem te aconselhar se você precisar de conselho, quem são as pessoas que no momento que se você tiver necessidade, você possa colocar a sua cabeça no ombro dela e até mesmo chorar. Porque nem todas as pessoas têm dignidade para poder ouvir as emoções do seu coração, as suas necessidades. Que Deus continue lhe abençoando e que os seus dias sejam dias de sabedoria. Como diz Salomão: Senhor, eu quero sabedoria para mim entrar e sabedoria para mim sair. E se alguém precisa de sabedoria, peça ao Pai das luzes, que Ele vos concede. Ele te dá sabedoria sim, e Ele muda a sua história.
Nós estamos passando agora pelo Natal, estamos preparando para um ano novo. Eu desejo um ano de muita vitória para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, porque eu estou aqui para profetizar palavras de bênção dentro da sua casa e na sua vida. Não estou aqui para te machucar. E muitas pessoas que chegarem na sua igreja, aonde você congrega, neste ano novo, na virada do ano ou durante este ano, saiba de uma coisa: muitas dessas pessoas vão chegar em busca de uma palavra amiga, de um ombro amigo. Elas vão chegar para encontrar palavras que curam, palavras que saram, e que você seja esse instrumento na mão de Deus para transmitir palavras que curam, palavras que saram. E não seja profeta para matar profeta, não, porque isso é o que mais tem. Que o Senhor tenha misericórdia da vida da igreja, dos membros das igrejas, e que a visão venha mudar. Que Deus o abençoe e guarde, e tenha uma semana de muita vitória, um ano de muita prosperidade, no nome do Senhor Jesus.